Olá, meu nome é Igor Paulinelli e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas para otimizar os nossos resultados em reabilitações temporárias sobre implantes. Bom, o primeiro passo, a gente vai ter a necessidade de trabalhar com um pilar provisório. E isso, dependendo, claro, do sistema de implantes que você vai estar trabalhando, isso pode ter algumas diferenças. Mas, normalmente, nós vamos trabalhar com um pilar que é metálico, né, na grande maioria dos sistemas. E esse material, por ser metálico, isso pode, inclusive, interferir na transmissão de luz que essa nossa restauração vai oferecer. Então, uma dica muito importante, algo que a gente pode fazer para minimizar esse acinzentamento que pode acontecer nas nossas restaurações provisórias, é a aplicação de um corante opaco antes de confeccionar a nossa restauração provisória. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso pilar provisório e vamos aplicar um corante, que pode ser uma resina composta fluida ou opaco, ou pigmentos opacos que diversas empresas comercializam. Esse pilar, ele apresenta algumas reentrâncias, algumas áreas que permitem com que essa resina composta se tenha um imbricamento mecânico a esse pilar. No entanto, nós podemos também, para otimizar esse processo, aplicar um adesivo, idealmente um adesivo que contenha MDP, que é um quelante de óxidos metálicos que vai favorecer a integração desta resina opaca, desse material resinoso opaco ao nosso pilar. Então, obviamente, vamos passar por todo o processo de fotoativação, vamos aplicar esse corante opaco, tendo cuidado de respeitar a cinta metálica que esse pilar provisório apresenta. Então, após a aplicação desse corante, nós vamos utilizar algumas técnicas para a realização do nosso provisório. E trabalhando de maneira direta, ou seja, quando nós vamos confeccionar o nosso provisório diretamente na boca do paciente, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Podemos fazer, por exemplo, uma moldagem prévia desse paciente, uma moldagem da região onde vai ser feito essa exodontia ou um enceramento diagnóstico prévio. Podemos gerar uma guia e, através dessa guia, fazer, então, o nosso provisório. Posso também utilizar um dente de estoque, por exemplo, uma faceta de estoque, e prepará-la para que ela possa ser utilizada para a reabilitação provisória desse nosso paciente. Posso também pedir que um laboratório faça a confecção desse provisório para que eu faça a captura em boca após a instalação do implante. E, claro, posso utilizar também o próprio dente do paciente como uma restauração provisória, o que é fantástico, porque a gente consegue manter a estética, manter a anatomia e a cor do dente que o paciente já apresenta. Sem sombra de dúvida, é a nossa primeira opção quando possível. No entanto, é importante que esse dente esteja em uma condição estrutural favorável para permitir exatamente a sua utilização como uma restauração provisória. Mas vale ressaltar que, após a adaptação desta nossa abordagem, né, seja o dente de estoque, seja o dente do paciente, seja um provisório feito no laboratório, nós vamos unir esse provisório, esse dente, né, provisório, a esse pilar que nós preparamos com corante opaco. Então, nós vamos criar uma estratégia para fazer a união, né, utilizando, na grande maioria das vezes, uma resina composta para fazer essa união. E um detalhe é muito importante: após fazer a união dessa estrutura ao nosso pilar provisório, essa região que vocês estão vendo mais abaixo, ela não pode ficar assim, né, com essa falta de material. A gente precisa preencher todo esse espaço para que a gente consiga um resultado favorável. E é necessário atender alguns critérios na hora de fazer esse preenchimento. Esse é um artigo muito interessante, um artigo que foi publicado em 2010 por Su e colaboradores, onde eles definiram para a gente duas áreas muito importantes nas reabilitações provisórias, que seria definido como área crítica e o seu contorno crítico, e a área subcrítica. E esse trabalho, a partir de uma análise filosófica da aplicação clínica, mostra para a gente que no nosso primeiro milímetro cervical da nossa restauração provisória, o que ele definiu como área crítica, nós vamos fazer um manejo vertical da nossa provisória. Por exemplo, se eu quero trabalhar
o zênite gengival dessa minha provisória, se eu quero alterar o formato do meu provisório, eu vou fazer acréscimos ou reduções, vou fazer pequenos ajustes nesse primeiro milímetro cervical da minha provisória, o que ele definiu como área crítica. Na área subcrítica, ela seria o referente da nossa área crítica até a plataforma do implante, né? É uma área onde, principalmente na vestibular, nós vamos manter esse contorno côncavo, mantendo um espaço e criando um arcabouço favorável para que eu tenha a deposição de um tecido em maior volume, o que a gente já sabe que é muito importante para a manutenção da estética. Vamos ver clinicamente como isso representa. Veja bem essa restauração. Então, mostrando que naquele primeiro milímetro cervical, que vocês estão vendo em vermelho, seria a nossa área crítica, onde eu vou ter, então, o controle vertical da minha restauração provisória. Já essa área em azul, que vai ser delimitada entre 2 a 3 milímetros, isso vai depender, claro, da plataforma do implante que eu vou estar utilizando, se eu vou trabalhar com implante Conimor, se eu vou trabalhar com essa plataforma entre 4 a 5 milímetros da margem da futura prótese. Então, eu vou ter 1 milímetro de área crítica e mais 3 milímetros aproximadamente da minha área subcrítica. Agora, se eu estou trabalhando com um implante flat to flat, por exemplo, um implante de hexágono externo, um implante, um trilobular, um tricanal interno, eu vou tentar trabalhar com a plataforma do meu implante a 3 milímetros da margem da futura prótese. Então, eu vou ter 2 milímetros de área subcrítica. Então, é muito importante manter na vestibular esse contorno mais côncavo para que eu tenha, então, espaço para a deposição do meu tecido e para que eu tenha um volume tecidual mais favorável. E, claro, vamos ver numa análise clínica, né, quando eu já tenho um perfil de emergência condicionado, como isso representa. Então, o que ele coloca para a gente essa área em amarelo, né, onde a gente inicia a nossa área crítica, ele coloca o Su no seu artigo definindo como um contorno crítico. Seria onde a gente começa, então, a nossa área crítica. E já a área subcrítica vai estar então, subjacente a essa região. E, clinicamente, a gente vai encontrar essa imagem. E, claro, entender que anatomicamente essas regiões elas também vão ser muito importantes. Por isso é importante a gente entender a sua existência para que a gente possa fazer o seu manejo de maneira adequada. Então, naquela área crítica, a gente vai ter o nosso epitélio sulcular perimplantar. E exatamente por essa característica anatômica, permite com que eu faça ajustes, acréscimos, pequenas pressões nessa região, para que eu consiga, então, um contorno mais favorável. Já na minha área subcrítica, eu vou ter um epitélio perimplantar, onde eu vou ter exatamente a criação daquela proteção biológica do meu implante. Eu vou ter ali um vedamento muito significativo. É uma área muito importante biologicamente, para que a gente consiga, então, manter esse contorno de forma favorável. E a área mais interna seria o epitélio perimplantar profundo, onde a gente tem a formação dos hemidesmossomos. É muito importante entender essa anatomia, que vai inclusive explicar algum cenário clínico. Muitas vezes, quando a gente remove uma provisória de um paciente, essa região ocorre um sangramento, exatamente pelo rompimento desses hemidesmossomos, que estarão ali, então, sobrepostos à nossa restauração provisória. A gente acaba rompendo esse equilíbrio. Por isso que, claro, é muito importante a gente minimizar as desconexões do nosso provisório, do nosso componente protético, do nosso implante, exatamente para que a gente mantenha essa estabilidade desses hemidesmossomos, que é muito importante, né? E, claro, para que a gente faça, então, o preenchimento daquele espaço, né, definindo a nossa área subcrítica, a gente pode utilizar, por exemplo, uma resina flow, uma resina fluida para fazer esse preenchimento. É uma estratégia simples, algo muito prático, para que a gente consiga um resultado satisfatório. E, claro, para que a gente consiga, então, dar esse contorno específico à nossa área crítica e subcrítica, nós podemos utilizar diversas borrachas. E uma dica também clínica que pode ficar é exatamente a utilização desses discos emborrachados para a gente criar aquela concavidade na vestibular. E a dica é, muitas vezes, quando nós compramos esses discos, eles vêm com as bordas mais retas, com ângulos de 90 graus, com ângulos mais vivos. E a dica é exatamente quebrar esse ângulo em 90 graus que existe nessas borrachas, criando um abaulamento desses discos. Isso vai facilitar consideravelmente
o manejo na nossa restauração provisória, para que a gente tenha um contorno mais ou menos como o da imagem que está sendo apresentada, para que a gente consiga, então, um resultado do nosso perfil de emergência de forma favorável. Beleza? Então, essa foi a dica, eu espero que vocês tenham curtido e qualquer coisa, deixa maiores sugestões, as perguntas aí abaixo, tá bem? Ficamos no aguardo, um grande abraço e até a próxima.